Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube nesta terça-feira e eu queria falar sobre o Kleber Xavier, que estão dizendo que fica, tem gente que diz que não fica, tem gente que diz que vem o São Paulo, tem gente apostando em fulano, ciclano e outro. Como é que está essa situação? É o que vocês querem saber, não é mesmo? Então eu vou trazer informações aqui para vocês, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, hypa esse vídeo. O canal está crescendo, já estou estou chegando aí nos 163 mil, isso é importante para mim, tá bom? Conto com vocês. Outra coisa importante, pessoal, que vocês não podem esquecer jamais é o seguinte, Golcase, caramba gente, de novo eu vou explicando para vocês que é importante a Golcase. O Golcase é parceira desse canal, gente, entendeu? É a parceira desse canal. E durante o início deste mês de agosto, que é o mês do Dia dos Pais, a Golcase terá ofertas de ressaca da Go Sale. Lembra do mês passado? Da Go Sale, tudo liquidando? Então vai continuar, é a ressaca. Vem a reboque, vem tudo isso junto. Que foi, naquela época, foi a melhor oportunidade para você comprar antes da Black Friday. Lembra que eu falava que era Black antes da Black? Exatamente. E agora vamos ter uma ressaca disso aí. Vai continuar. Então, por exemplo, essa garrafa Fresh, que eu acho linda demais. Putz, demais. Essa daqui, 950 ml, juntamente com o copo Vibe, tá vendo? Copo Vibe. Gente, é copo térmico, não esfria. Você bota o chopp aqui, a cerveja aqui dentro, não esfria. Ou então você pode levar no bar. Ó, escuta, mas sai mais um choppinho para mim? Vai trazer em qualquer copo. Você leva lá e eu faço isso. Eu quero que coloque nesse copo meu aqui, ó. Põe nesse aqui, ó, no Vibe. Então a garrafa Fresh com o copo Vibe, ela vai sair por menos de R$220. Mas tá acabando. São os últimos dias. Eu te falei agora. Tá bom? Eu te falei agora. E não se esqueça, usa o meu cupom. Outra coisa importante. As capinhas. Lembra das capinhas? Olha aqui, ó. Cada capinha sai por menos de R$25. Por menos de R$25. Você compra uma e leva duas. Todas essas duas aqui de exemplo para vocês, mas tem muito mais. A gama de ofertas é muito maior. Entra no site para vocês verem. Ó, o QR Code aí, vocês estão vendo? QR Code? É só virar o celular ali, você já entra direto na página. Ou então, se você quiser entrar pelo computador, golcase.com.br/Santos. Ou o time que você torcer. Tá bom? Quer mais oferta? Ó, essa garrafa Fresh sozinha, 150 pau. Agora ela tem essa versão também aqui que eu gosto muito. Vocês sabem disso. Tem essa versão também. Tá bom? E é somente esse mês, gente. Ó, a garrafa de 950 ml está mais barata do que a de 650 ml. Somente esse mês. E o copo Life, que é esse copo aqui, ó. Chiquérrimo. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Esse copo Life sai por menos de R$129, tá? É o menor preço deste ano. Então aproveitem. E não se esqueçam, usem o meu cupom, tá bom? Gente, é o seguinte. A atuação do Santos ontem foi um desastre. Foi, sabe, melancólica. Foi constrangedora. O torcedor do Santos que foi ao Morumbi ou que assistiu pela televisão, ele ficou absolutamente apatetado com o futebol paupérrimo que o Santos jogou. Que coisa horrível. O Santos estava jogando contra o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Um time que não tinha vencido ninguém fora de casa, tinha feito um gol e marcou 2 contra o Santos. Um foi anulado, mas fez 2 gols, anulado por causa do pé. Então o que aconteceu? A torcida ficou no maior veneno com o treinador do Santos, o Kleber Xavier. O maior veneno com ele. E eu estava lá no Morumbi, vocês viram, né? E quando o Morumbi deu a escalação dos times, etc e tal, quando chegou a vez, o técnico do Santos, Kleber Xavier, barbaridade, 37, 38 mil pessoas vaiando. Foi um absurdo, um absurdo. A rejeição dele é uma coisa impressionante. É gratuito? Não. Estão pegando no pé dele à toa? Claro que não. Por que acontece tudo isso? Porque o trabalho dele é ruim. As pessoas se iludiram pela vitória diante do Flamengo. Mas, gente, se você pegar esse jogo e analisar taticamente, se você... Não digo taticamente, mas se você olhar sem o coração e observar... O Santos não fez um grande jogo contra o Flamengo. O Santos jogou contra o Flamengo como se fosse Juventude. Vocês querem isso no Santos?
O Flamengo dominou o Santos o tempo inteiro. Aí o Santos ganhou no final do jogo por causa de uma jogada genial do Neymar. Foi isso que aconteceu. Agora o Santos jogou dentro de casa, na Vila Belmiro, contra o Flamengo, como se fosse o Juventude. Tá bom isso pra você? Pra mim não tá. Eu falei isso aqui várias vezes. E as pessoas se iludiram com isso. Ah, foi uma partida perfeita, uma partida ótima do Santos. Bom, vamos jogar o campeonato inteiro assim? Beleza. Campeão a gente não vai ser. Mas talvez não corra risco de ser rebaixado. Mas pretensões maiores que esse time permitem ao torcedor, elas não vão acontecer. Porque o Santos vai jogar esse futebol. É covarde que o Santos fez contra o Flamengo. Volto a dizer, hein? O Santos jogou contra o Flamengo como se fosse o Juventude. Ele não viu a cor da bola. Aí no contra-ataque o Neymar, genial que é, faz o gol e o Santos vence o jogo. A defesa se postou muito bem. Não deu espaço para o Flamengo jogar. Não deu chance, não deu brecha. O Flamengo teve uma única oportunidade de gol. Entendeu? Aí, taticamente falando, a proposta do Santos foi jogar como o Juventus. O Juventus antigamente era o time da retranca aqui em São Paulo. Retranca. Jogar com o Juventus era terrível. Tinha um técnico lá que chamava Milton Buzetto. Gente, era complicado. Complicado. Você quer para o Santos um Juventus? Um Juventude? Eu não quero. Eu quero o Santos propondo o jogo. Até porque ele tem elenco para isso. Isso que eu quero. O Santos entra em campo e fala assim, não, aqui é minha casa. Aqui quem manda sou eu. O Flamengo, que foi para o Mundial em 2019, perdeu a decisão para o Liverpool, na prorrogação, vocês se lembram disso? Aquele Flamengo, a última partida que ele faz no Brasil, antes de viajar para o Mundial, é contra o Santos. Santos do São Paulo. Eu vou falar sobre isso. Quanto foi o jogo? Vocês se lembram? É isso aí mesmo. 4-0. Show de bola do Santos. Ah, o Flamengo não jogou para valer. O cacete que não jogou para valer. Ninguém entra em campo para perder. Ninguém entra em campo para perder. Se o Flamengo não tinha interesse nenhum naquele jogo, ele que tivesse jogado com o time reserva, para poupar os seus jogadores. Entrou em campo para ganhar, para fazer mais uma vitória contra o Santos. Essa é a verdade da história. Só que os flamenguistas, fanáticos, como nós também somos, tá? Os jornalistas fanáticos, torcedores fanáticos, nós também somos tudo isso, tá? Não vamos apontar o dedo dos outros, porque a gente também tem que olhar o próprio rabo. Mas os fanáticos disseram na época, jogou, não estava interessado, o cacete que não estava. Tomaram de 4-0 do Santos. Porque o Santos, naquela época do São Paulo, não se comportou como o Santos do Kleber Xavier. Ganhou de 1-0, legal, tá? Mas você prefere qual jogo? Aquele dos 4-0 ou esse daqui, de 1-0? E se você for olhar aquele time dos 4-0 e esse time de 1-0, esse time de 1-0 talvez seja até melhor. Mas só que o time dos 4-0 tinha um técnico. Tinha um técnico. Gente, eu conversei hoje com a minha fonte dentro do Santos, e essa pessoa falou para mim o seguinte, senhor Mano, conversando com dirigentes do Santos, etc e tal, eles sempre vêm com o mesmo discurso. Não vamos trocar o treinador. Não vamos trocar o treinador. Vamos com o Kleber Xavier. Bom, é óbvio que isso tem um limite. Se começa a perder, não tem mais jeito. Mas só que, à medida que você vai perdendo, o tempo vai passando. Você vai contratar um treinador faltando 10 rodadas para acabar o campeonato? O cara pode não aceitar. Fala, não quero. Não quero. Um treinador bom não faz isso. Mas treinador ruim, como a gente sabe, tem um monte aqui no Brasil, eles aceitam. Mas você quer treinador ruim no Santos, você quer treinador bom? Você quer treinador bom. Eu também quero. Então, o momento exato para você contratar um treinador bom é esse. Falta uma rodada para terminar o primeiro turno. Ou seja, você vai ter ainda 20 jogos pela frente. 20 jogos pela frente. Então você chega para o treinador e fala assim, escuta, tem mais 20 jogos, meu companheiro. Tem muita coisa ainda. Entendeu? Olha o nosso elenco. Olha o nosso elenco. Neymar, Roleza, Marreal, Arão, Zé Rafael, Brazão, Souza, Bom Tempo, Robinho Júnior vindo no banco. Pô, o cara olha e fala assim, caramba, esse time tá lutando para não ser rebaixado? Mas como assim? Ué, porque o técnico é ruim. E o técnico que dirige o Santos é ruim? E por que ele dirige o Santos? Porque o Marcelo Teixeira contratou o cara. Porque todo o planejamento feito para esse ano de 2025
pelo Marcelo Teixeira foi equivocado. Equivocado. Ele tinha aquela história da vaca holandesa que dá 100 litros de leite e no final ela dá um coice na garrafa, no balde d'água e joga tudo o leite no chão. O Santos é mais ou menos isso. Com o elenco montado, né, que foi um elenco muito bom, e aí o Marcelo Teixeira tem seus méritos, óbvio que sim. O que adianta você ter um elenco desse se você não tem técnico? Primeiro ele apostou no Caixinha, depois ele foi atrás do Kleber Xavier. Certo? Então, deu nisso tudo, gente. Olha a situação melancólica do Santos. Então, volto a dizer para vocês, conversando com essa pessoa, que é minha fonte, ela falou assim, Sormani, conversei com alguns dirigentes do Santos e a resposta que eu obtive foi sempre a mesma. O Kleber Xavier será o técnico do Santos contra o Cruzeiro. Porém, ele me disse o seguinte, sabe, Sormani, teve um interlocutor, ou seja, uma pessoa com quem ele falou, que falou para mim assim, vai ser o Kleber Xavier, mas eu notei nas entrelinhas aquele sorriso sarcástico da pessoa de que vem coisa por aí. O que eles não querem nesse momento é dizer, olha, vai depender do próximo jogo, sabe como é que é, futebol é resultado. Quando fala isso, meu companheiro, o técnico lá sabe que ele vai embora. Então eles não estão com esse discurso. Qual é o discurso de agora no Santos? O discurso é o técnico, é o Kleber Xavier. Para quê? Para dar tranquilidade pro cara. Pro cara não perder o ânimo, para trabalhar. Imagina o cara chegar desanimado para trabalhar. Que treino ele vai dar para se preparar o Santos pro jogo contra o Cruzeiro? É ruim. É ruim. Então, o que essa pessoa me falou, que um dos interlocutores dessa pessoa deixou nas entrelinhas e nesse sorriso sarcástico de que vem coisa por aí. Bom, que seria? Quem viria por aí? Jorge Sampaoli, que eu mencionei agora há pouco naqueles 4-0 em cima do Flamengo do Jorge Jesus. Que os flamenguistas não engolem até hoje. Engole, ué. Chora que dói menos. Entendeu? Como é que é? Aceita que dói menos, perdão. Aceita que dói menos. O Sampaoli, segundo a mídia argentina, e eu estava vendo isso aí no canal do YouTube da Nájila Luz, e ela até trouxe lá 3 exemplos, gente. 3 exemplos de pessoas da imprensa argentina que têm conhecimento de causa e que estão apontando o Jorge Sampaoli no Santos. A primeira pessoa que ela mostrou foi o Pablo Pavan, que é o repórter da ESPN argentina. Esse cara fez a biografia do Sampaoli. Ou seja, ele é próximo do Sampaoli. E esse cara está cravando que o Sampaoli vai dirigir o Santos. Está cravando. Vocês já ouviram falar no César Luiz Melo, certo? Que é um jornalista especializado em transações envolvendo jogadores, técnicos, etc. E tal, CEO, dirigente, manager, gerentes. É o cara que mais conhece na América do Sul sobre transferência. Ele não fala só sobre a Argentina. Ele fala sobre a Argentina, sobre o Brasil, papai. Ele cravou lá o Neymar no Santos, ó. Muito antes de muita gente ter falado. Mas muita gente falou também. Não vamos dar esse mérito para ele, não. Ele é bom. Mas isso aí muita gente não tem pai da criança nessa história do Neymar no Santos. Bom, mas o César Luiz Melo também está cravando o Sampaoli no Santos. 2 pessoas. O Pablo Pavan e o César Luiz Melo. E o Diário Olé, que é a bíblia do futebol na Argentina, tá? Todo mundo acompanha o futebol na Argentina pelo Olé. Todo mundo. E a gente também recorre muito. O Olé também está falando a mesma coisa. Sampaoli será o técnico do Santos. Aí você vai perguntar para mim, Sormani, e o Cuca que você falou? Bom, o Cuca tá lá com o Flamengo, com o Atlético, velho. Não vai sair, tá? Não vai sair. Vojvoda, Sormani. Uma outra pessoa falou para mim o seguinte, ao definir o Vojvoda. Sormani, Vojvoda é um caixinha 2.0. Eu quase caí de costa, mas a pessoa falou para mim. É uma pessoa lá dentro do Santos. Pessoa influente dentro do Santos. Falou isso para mim. Então, caixinha, o Vojvoda, esquece. O Cuca está empregado. Então o Santos está concentrando todas as suas atenções, sua energia,
o seu foco, toda a sua munição em cima do Jorge Sampaoli. Repito, Pablo Pavan, César Luiz Melo e o Diário Olé estão gravando que o Sampaoli será técnico do Santos. Tá? Será o técnico do Santos. Eu vi, acho que foi no vídeo do Mussetti, ele dizendo que o Sampaoli está na Espanha e que chega amanhã cedo ao Brasil. Talvez por isso, até agora, ele não tenha sido anunciado. Porque você não vai acertar um negócio desse aí por telefone, por videoconferência, por WhatsApp, você não vai, você vai conversar com o cara. Coisa que o Santos aprendeu em relação ao Dorival Júnior, lembra? O Santos queria o Dorival Júnior e o Corinthians também. O Corinthians mandou o Fabinho Soldado conversar pessoalmente com o Dorival Júnior, o que aconteceu? O Dorival acertou com o Corinthians. Quando o Santos está tentando só com o telefone, não, tem que mandar um cara, tem que ir lá o Alexandre Matos. Ele está lá para isso. Essa é uma das funções dele, ou a principal função dele. Então tem que pegar o Alexandre Matos. Alexandre, é o seguinte, o Sampaoli vai chegar amanhã cedo no Rio. Então pode pegar o primeiro avião na ponte aérea e vai para o Rio conversar com o cara. Então, gente, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas nos próximos dias, a depender desse possível encontro do Alexandre Matos com o Sampaoli, pode ser até que a gente venha ter essa novidade já para esse final de semana. Embora, oficialmente, o Santos garanta que o Kleber Xavier não será demitido e que ele continua sendo técnico do Santos. Então, gente, é uma questão de esperar. Estamos agora num compasso de espera. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Tá bom? O que eu acho? Agora aí é um comentário, é um feeling. Eu acho que o Kleber Xavier cai. Ou ele cai antes desse domingo, ou ele cai logo na sequência. Quem vai assumir por todo esse cenário montado? O Sampaoli. O que eu acho? Acho demais. Agora, eu fico um pouco temeroso em relação ao comportamento dele dentro do elenco. Entendeu? O Sampaoli brigou com o Messi na seleção da Argentina. Se ele brigou com o Messi, ele também não vai estar nem aí com o Neymar. Entendeu? Aí você me diz o seguinte, senhor, mas pera um pouquinho. O Neymar não vai ficar só até o final do ano? O contrato dele vai até o final do ano. Depois ele pode ir embora? Pode. A Juve está de olho nele? Os torcedores estão pressionando lá os dirigentes da Juventus para contratar o jogador por conta de uma entrevista que o Bremer, o zagueiro, deu, e eu até postei um vídeo aí ontem sobre isso. Então ele pode ir embora. Aí fica muito interessante você ter um técnico que vai montar um time. E se o Sampaoli abraçar o Neymar e o Neymar abraçar o Sampaoli, aí vai ficar tudo mais fácil. Mas a gente tem que pensar nisso. Todo mundo fala, aonde o Sampaoli passava, você tinha que ir com o extintor de incêndio atrás, apagando o fogo que ele acendia. Porque ele é muito personalista. Mas eu acho que seria maravilhoso. O Rodolfo Gomes, ele sempre fala, o Careca é tudo que eu quero nesse momento. O Careca, já pensou ele de volta a Santos, molecada na árvore vendo os treinos, ele chamando os moleques para descer, ele chegando de bicicleta na Vila Belmiro para treinar, o Neymar zoando ele, porque ele tá chegando de bicicleta, os caras tudo chegando em Porsche. Ele é assim. Ele é uma pessoa simples. E essa simplicidade o torna obcecado pelo trabalho. E é assim que ele é. E o Santos está precisando de um técnico assim. Outra coisa que as pessoas comentam muito também é o seguinte, que na época do Pérez, quando ele era o técnico do Santos, o presidente do Conselho Deliberativo do Santos era o Marcelo Teixeira, que estava sempre lá. E eles fizeram uma amizade muito boa. Muito boa. E isso também está sendo contado favoravelmente para esse retorno do Sampaoli. Então, gente, vamos cruzar os dedos. Tomara que essa notícia seja dada antes do final dessa semana. Existe a possibilidade? Aí é uma questão de feeling, não é informação. Eu acho que sim. Ele pode ser anunciado antes do jogo contra o Cruzeiro. Tá bom? Pessoal, outra coisa. Pra gente encerrar o vídeo aqui. Brasão. No Rio de Janeiro, o Vene Casagrande, meu amigo, que sabe tudo também de transação, especialmente envolvendo o Flamengo, está dizendo que o Flamengo está de olho no Brasão.
Não para agora, para essa janela, até porque não dá mais. Porque já jogou, não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Mas para janeiro o Flamengo vem firme. E o Flamengo é um time europeu no futebol brasileiro, em termos de grana. Não é dinheiro. Aí você vai perguntar para mim, mas qual é a multa do Brasil para o mercado interno? Bate 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Vai vender por isso? Não. Claro que não. Ninguém, nem de fora do Brasil vão pagar algo assim. Nem de fora do Brasil. Mas é com base no salário, aquela conta que eu expliquei para vocês. Depois você também, para o mercado externo, você estipula um valor e por aí vai. Agora, se o Santos vendeu o Jair por 12 milhões de euros, 12, deu 72 milhões de reais. 72 milhões de reais. Eu acho que o Santos, endividado do jeito que está, se o Flamengo aparecer com uma oferta boa, a gente corre o risco de perder o goleiro no final do ano. A gente corre o risco de perder o goleiro no final do ano. Porque o Santos precisa vender jogador. Pô, senhor Mano, mas vai vender para time do Brasil? Não está escrito lá que o Santos precisa vender jogador só para o mercado de fora. Não, precisa vender jogador. O Santos não vendeu o Jair para o Botafogo? Não pode vender o Brasão para o Flamengo. Então, no final do ano, isso pode acontecer. Lamentavelmente, se acontecer. Eu detestaria perder o Brasão. Aí hoje, eu estava lá no programa da Placar, o Debate Placar, apresentado agora pelo meu grande amigo Alfinete, das 11 da manhã até a meio-dia e meia, de segunda a sexta, batendo papo com ele, contando essa história durante o programa, ele falou assim, por que vocês não pegam o Hugo Souza? Hugo Souza não, o Carlos Miguel, que era aquele goleiro de 4 metros de altura que jogava no Corinthians, foi pro Nottingham Forest e lá se deu com os burros na água. É uma saída. Porque eu, sinceramente, não confio no João Paulo. Não confio. Se por um acaso o Nottingham pagou 4 milhões de euros pelo Carlos Miguel. 4 milhões. Se o Santos vender o Brasão por uns 20 milhões, você pode pegar 4, compra o Carlos Miguel e você está com baita goleiro. Isso ainda põe no cofre 16 milhões de euros. Entendeu? 16 milhões de euros. Que dá algo em torno de 100 milhões de reais. Seria legal, não seria? Para quem está precisando. Essa é a realidade do Santos, gente. Porque o Santos não tem um faturamento igual ao do Flamengo. O Santos meteu ontem 38 mil pessoas no Morumbi. Tinha metido 35 mil pessoas no Allianz Parque. Então isso mostra que se o Santos jogasse ou tivesse um estádio desse tamanho, de preferencialmente aqui na região da Grande São Paulo, o Santos poderia faturar isso aí, todo jogo. Poderia morder por jogo aí 1,5 milhão. 1,5 milhão. Você faz uma média de 4 jogos por mês. 4 jogos por mês em casa. 1,5 milhão vezes 4 dá 6 milhões. 6 milhões, tá? Aí você tem a temporada de, sei lá, 10 meses. Dá para você arrecadar algo em torno de 60 milhões de reais só com bilheteria. Limpo! Eu não estou falando bruto, estou falando limpo. 60 milhões de reais. Mas o Santos joga numa gaiola e está lá em si mesmado na sua cidade, onde as pessoas não vão no campo. E essa outra pessoa com quem eu conversava, uma outra pessoa dentro do Santos, chegou para mim e falou assim, eu quero ver se contra o Juventude a torcida vai aparecer nessa fase que tá o Santos. Porque ficam falando, esse cara é de Santos, né? Porque ficam falando da torcida de Santos, a Belmirolândia, como você fala, sua mãe, que não vai no campo, etc e tal. Quero ver agora contra o Juventude. E aí, meu companheiro, ficou satisfeito? 38 mil pessoas, 2 milhões e 800 mil reais à venda. O Santos está a torcida do Santos está em São Paulo, gente. A torcida do Santos está na grande São Paulo. O Santos tinha que dar um jeito de fazer alguma coisa para jogar aqui. Alguma coisa. Vocês viram? Aí você fala para mim, senhor Marinho Pacaembu. Aí vamos voltar para aquele tema anterior nosso. De alguns vídeos. De alguns vídeos atrás. Quando eu falei do interesse do Santos de transformar o Pacaembu, a sua casa, no momento em que a Vila Belmiro vai ser reformada. Entendeu? Ela vai ser demolida e vai levantar um novo estádio no lugar. Tá? Então o Santos quer isso. Mais o gramado
Pacaembu é de plástico. Vocês viram o que o Neymar falou ontem depois do jogo? Perguntaram para ele sobre o jogar no Allianz. Alguém perguntou para ele. Ele falou assim, olha, eu acho, para mim é praticamente, veja bem, ele falou isso, praticamente impossível jogar lá. Eu não gosto de jogar no Society, ele até deu uma zoada. Mas ele falou, praticamente impossível. Isso significa que ele descartou 100%. Não, tem uma pequena possibilidade. O Santos vai jogar com o Atlético Mineiro, ó, na MRV Arena, daqui a pouco. For um jogo importante, talvez ele jogue. Se o jogo contra o Palmeiras for importante, talvez ele jogue. Contra o Botafogo, se for importante, que também tem um gramado de plástico, talvez ele jogue. Ele não descartou 100%, hein? Tá lá a declaração dele para quem quiser ouvir. É praticamente impossível jogar no Allianz Parque, por conta do gramado de plástico. E aí voltamos a falar do Pacaembu. Quer dizer, se o Santos conseguisse jogar no Pacaembu, veja se ontem tinha 38, quase 40 mil pessoas. O Pacaembu cabe 26, gente. Também não é o ideal. Mas, entre os 26 mil do Pacaembu e os 13 da Vila Belmiro, você joga dos 26 do Pacaembu. De vez em quando você tenta jogar um jogo no Morumbi. Ou em Itaquera. Agora, o que a torcida fez depois do jogo, hein? Tem dó, arrebentar lá a estação no metrô. Aí as pessoas ficam brigando para ter torcida missa no estádio. Que jeito? As pessoas não sabem se comportar. Ok, dentro do Morumbi, felizmente não aconteceu nada. Eu estava lá, saí tranquilamente. Foi tudo muito pacífico. Agora, para que depredar do jeito... Para que vandalizar aquela estação do metrô do jeito que foi vandalizada, gente? Não faz sentido. Não faz sentido. Ô, torcedor, pensa um pouco, cara. Pensa um pouco. Ao vandalizar daquele jeito, vocês estavam vandalizando imagens do São Paulo. Jogadores, o escudo, as cores. Pô, não é legal, cara. Não é legal. Pra que isso? Não dá pra entender, certo? Gente, então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi longo, hein? Mas o papo tava gostoso. Papo bom passa rápido, né? Quase meia hora. Mas a gente vai se falando, tá? Até mais. Obrigado pela companhia. Vocês são demais.